estou muito feliz de poder compartilhar esses momentos com vocês, dentro de minha casa, no conforto, né, da minha casa. Estou aqui ao lado dos meus filhos, meu pai, que já tem mais de 80 anos, então realmente nós precisamos ficar em casa para proteger os nossos pais, os nossos avós. Bom, então vamos dar continuidade ao nosso tema para que a gente possa desenvolver com profundidade o direito processual penal e, na oportunidade adequada, realizarmos a nossa avaliação, certo? Então, eu gostaria inicialmente de retomar, junto com vocês, a interpretação do direito processual penal, em que nós finalmente colocamos na aula interpretação do direito processual penal, foi o tema da nossa última aula, e nós vamos retomar nesta aula para darmos continuidade. Eu já me reportei à interpretação no aspecto conceitual. Todavia, nós vamos reiniciar a nossa aula para que possamos fazer um ente de melhor convencimento a respeito do assunto. Então, a nossa temática é interpretação da lei processual penal. Todos sabemos que a interpretação consiste em aproximar a lei da realidade social, em buscar o seu sentido teleológico, em buscar a sua finalidade, em buscar o espírito da lei. É importante conhecer o espírito da lei no sentido de que podemos vasculhar a sua natureza íntima, a sua estrutura, o seu significado e a sua proposta social. Então, dentro dessa perspectiva, a interpretação é ultrapassar o entendimento inicial em seu aspecto literal para atingir entendimentos mais complexos, mais profundos e socialmente propositivos. Por mais a lei seja clara, ela necessita de interpretação. Há, inclusive, um princípio que diz que a lei clara não deve ser interpretada. A lei é clara exatamente porque nós conseguimos alcançar o seu sentido maior. Então, por mais a lei seja clara, por mais seja evidente, se impõe um aprofundamento nesta interpretação. Ora, quanto à interpretação, nós já identificamos o conceito, mas se impõe o estudo da classificação. Nós já sabemos que foi adotado o livro do eminente professor Nestor Távora. Então, nós estamos seguindo essa referência bibliográfica, por isso dispensamos o quadro. Não é necessário o quadro, uma vez que esse livro já foi objeto de orientação desde o início do semestre. Então, aqui nós vamos dispensar o quadro para apenas nos inspirarmos nos ensinamentos do professor e fazermos os devidos aprofundamentos e cortes epistemológicos. Então, quanto à origem, é uma espécie de classificação da interpretação. Quanto à origem, esta interpretação pode ser autêntica ou legislativa. A interpretação autêntica ou legislativa é aquela que brota da lei. É aquela em que o próprio legislador ele estabelece o significado, o conteúdo, o conceito do que ele deseja expressar, do que ele deseja disciplinar, do que ele deseja atingir. Assim sendo, no que tange a interpretação quanto à origem, esta interpretação pode ser autêntica ou legislativa. É recorrente essa espécie, esse mecanismo de interpretação utilizado pelo legislador processual penal. E esta interpretação, dentro dessa classificação, para melhor explicá-la, ela
existe com o objetivo que o legislador de espancar qualquer dúvida por parte do intérprete da lei processual penal. Então, ela se dirige com muita particularidade aos órgãos jurisdicionais. Os órgãos jurisdicionais, ao aplicar a lei, podem padecer certas dúvidas. Então, para evitar dúvidas por parte dos órgãos jurisdicionais, é que o legislador processual ou o legislador penal estabelece mais claramente, dentro da lei, o conceito do instituto. Nós sabemos que a missão do legislador não é conceituar, que a missão do legislador não é definir, que a missão do legislador não é explicar. A missão de definir, de explicar, de conceituar, cabe à doutrina especializada. Porém, o legislador processual penal utiliza desse expediente, desse mecanismo, para melhor explicitar os seus conceitos, institutos, elementos, por parte de uma necessidade de que a lei seja melhor aplicada ou de que a lei se adeque muito melhor às experiências e eventos sociais. Então, por isso que o legislador processual se utiliza deste mecanismo, qual seja uma interpretação autêntica que o próprio legislador, comprometido com a sociedade, estabelece o conceito do instituto. Muito embora a missão de conceituar não seja do legislador, a missão de conceituar seja exatamente da doutrina. Mas o legislador se utiliza desse expediente de forma recorrente, e nós podemos exemplificar. O artigo 302 do Código de Processo Penal, artigo 302 do Código de Processo Penal, 302 do Código de Processo Penal, nós temos em aberto aqui o artigo, explicita o conceito de flagrante delito. Nós, embora não tenhamos estudado o Instituto da Prisão, nós já sabemos que no Brasil existem duas espécies de prisões: a prisão pena e a prisão sem pena. A prisão pena é aquela decorrente de uma condenação criminal, ao passo que a prisão sem pena é aquela medida acautelatória, é uma medida assecuratória, é uma medida nitidamente de cunho processual. Denomina-se, portanto, prisão provisória. No Brasil, modernamente, só existem 3 espécies de prisão provisória: a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. São as modalidades, gêneros, né, de prisão provisória no Brasil. A prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão em flagrante. A prisão em flagrante está definida, está conceituada no próprio Código de Processo Penal. Então, a doutrina processual, é claro, explicita mais ainda, aprofunda muito mais, todavia, o próprio legislador, já comprometido com a sociedade, estabelece mecanismos legais de clarificar, de evidenciar, de demonstrar, de definir, de dar o significado desse instituto. Então, a parte é a doutrina que aprofunda, que discute, que torna mais complexo, nós temos o legislador processual com esta missão. Então, o artigo 302 é um exemplo simbólico que toda a doutrina traz de espécie de interpretação legislativa ou interpretação autêntica, porque oriunda do próprio órgão competente para a elaboração da lei,
oriunda da própria União, que possui competência constitucional para editar a lei processual penal. Então, quando nós falamos do conceito de interpretação, falamos também da classificação da interpretação, como a interpretação é realizada e como ela se encontra no mundo jurídico. No mundo jurídico, a interpretação pode ser autêntica ou legislativa. Isso porque ela brota, ela se origina da própria lei. A própria lei define o instituto para evitar qualquer dúvida por parte do legislador processual penal. E o exemplo digno de nota é o artigo 302 do Código de Processo Penal, em que nós temos o conceito de flagrante. Considera-se em flagrante delito. Então, o próprio legislador estabelece o conceito para evitar qualquer dúvida por parte do intérprete da lei processual penal. E a doutrina caberá a missão de complexificar este conceito. Flagrante significa a certeza visual do crime. Não é a prisão que é em flagrante, é o crime que é em flagrante. Porque a prisão pode ser realizada desde que haja perseguição ininterrupta. Então, não é a prisão que é em flagrante, e sim o crime. Ora, nós temos aí a chamada interpretação autêntica, como eu disse anteriormente, ou interpretação legislativa. Também existe uma outra espécie de interpretação, além da interpretação autêntica e legislativa, que nós já aprendemos, a interpretação doutrinária, também conhecida como sendo a interpretação científica. Esta interpretação é de suma importância, porque é esta que nos permite ainda mais conhecer a estrutura, a categoria dos institutos jurídicos. A interpretação doutrinária é aquela resultante da chamada communis opinio doctorum. Communis opinio doctorum, ou seja, da opinião em comum dos doutores da lei, da opinião dos jurisconsultos, da opinião daqueles que possuem um estudo, uma reflexão acerca da lei processual penal. Então, esta interpretação resulta de uma reflexão científica, de uma reflexão técnico-jurídica, de uma reflexão com base nitidamente dogmática. É uma interpretação que constrói, que ajuda a construir a ciência do direito processual penal. Nós, professores, por exemplo, para ministrar aula, nos utilizamos de forma recorrente desta interpretação. As aulas de direito processual penal são enriquecidas a partir da visão, da perspectiva de outros pensadores, de outros formadores de opinião, como, por exemplo, Nestor Távora. Os órgãos jurisdicionais, através da atividade do magistrado, realizam de forma intensa essa atividade interpretativa, que é a atividade que constará nos autos com base na opinião dos doutrinadores, na opinião daqueles que podem fazer uma reflexão mais detida sobre os institutos a serem aplicados, no caso concreto, institutos que integram a lei processual penal. Então, a interpretação doutrinária e uma interpretação científica é aquela que é realizada por aqueles que são considerados os estudiosos do direito processual penal, aqueles que são devotados a esta ciência e que, portanto, possuem um grau de especialização, um grau de expertise e podem melhor falar sobre o direito processual penal. É claro que para nós atingirmos esta interpretação, que é conhecida como sendo autêntica, que é conhecida como sendo doutrinária ou interpretação científica, se impõe
a necessidade de conhecermos o direito comparado, ou seja, o direito que habita outros países, o direito alienígena. Esta interpretação melhor se enriquece quando o intérprete investiga outros países, outros ordenamentos jurídicos, outras regências dentro do direito, que aí ele pode atingir, como atinge, um conhecimento plural, um conhecimento generalizado, acompanhado, é claro, das especificidades de cada país. Por isso que nós não podemos introduzir em nosso direito doméstico certos institutos alienígenas, porque nós teríamos que adequá-lo à cultura e à história de nosso país. Bom, a parte a interpretação doutrinária, que é uma interpretação que é necessária, nós também temos a interpretação judicial ou interpretação jurisprudencial. Esta é realizada a partir da construção dos tribunais do nosso país, da construção pretoriana dos tribunais. Então, os tribunais realizam uma interpretação que é denominada de interpretação judicial. Eles, através da aplicação da lei, estabelecem paulatinamente uma visão sobre determinados fatos, determinados eventos, determinadas experiências por parte da sociedade. E esta visão, a partir de um dado instante, pode ser consolidada. Esta consolidação denomina-se de jurisprudência, que são decisões reiteradas e uniformes que se debruçam sobre o mesmo assunto. Então, as decisões judiciais, uma vez consolidadas, uma vez implementadas, uma vez tornadas substanciosas, no sentido de que elas vão se sedimentar, elas serão denominadas de jurisprudência. Não é jurisprudências, é jurisprudência, que é o conjunto de decisões reiteradas e uniformes sobre o mesmo assunto. Então, nós sabemos que fizemos a transição, desde algum tempo, entre o direito romano, que é o civil law, para o common law, que é o direito, dentro de uma perspectiva histórica, é o direito anglo-saxão, em que a força dos precedentes judiciais tem e se equiparam à própria lei. Nós já sabemos disso, que nós já fizemos essa transição. Tanto é assim que, a par a lei, nós temos as súmulas, e a par as súmulas, nós temos os princípios. Então, lei, súmula e princípios regem o mundo jurídico moderno. Então, quando nós não temos a lei para disciplinar o caso concreto, nós, é claro, vamos investigar a súmula e depois podemos também, nesse mesmo sentido, investigar os princípios. Então, nós temos 3 grandes paradigmas que regem o direito brasileiro contemporâneo. Quais sejam as leis, nós temos as súmulas, que integram os precedentes, a força do precedente judicial, e, por último, os princípios. Então, nós já sabemos que, a partir da reforma, com a emenda constitucional número 45 de 2004, reforma do Poder Judiciário, o artigo 103 da Constituição de 88 determinou, artigo 103-A da Constituição de 88, determinou o que nós denominamos de súmulas vinculantes. O artigo 103 merece ser lido. Caso, inclusive, vocês tenham perguntas ou alguma objeção ou, enfim, algum questionamento, dúvida, vocês podem escrever e, à medida que eu for lendo, eu vou respondendo.
Artigo 103, a linha A. A Constituição estabelece: o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 3 esferas: federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, nós já sabemos do advento da súmula vinculante, que é o anteparo para todo o ordenamento jurídico brasileiro, que as 3 esferas do poder administrativo devem observância, bem como do poder judiciário, e no que tange ao poder legislativo, nós sabemos que este poder está livre para poder fazer as modificações que compreender necessárias, exatamente para que as súmulas não possam emascular este poder, tirar a virilidade desse poder, que é um poder de criação, um poder de independência, um poder de elaboração da lei. Então, quem tem de seguir integralmente as súmulas, sem dúvida, é o Poder Executivo. O próprio Poder Judiciário, a parte, o Supremo Tribunal Federal, que pode, ele próprio, cancelar as suas súmulas. No que concerne ao Poder Legislativo, nós já sabemos que, devido à sua função, que é de elaboração da própria lei, ele detém uma independência e, portanto, não está submetido no que tange ao organismo de elaboração da lei, mas deve obediência no que concerne a sua estrutura administrativa. Ora, nós sabemos, então, que quanto à interpretação, se vocês estão anotando e anotando com cuidados necessários, conceito nós já estabelecemos, quanto a origem, ela pode, então, ser autêntica, porque brota da própria lei, pode ser doutrinária, porque resulta de uma compreensão científica ou doutrinária, e judicial, porque ela decorre naturalmente da construção pretoriana dos nossos tribunais, uma vez que já fizemos a transição entre o civil law e o common law, e, portanto, agora nós estamos submetidos, todos nós, à força do precedente judicial. Bem, temos uma outra interpretação, e eu diria que esta interpretação decorre naturalmente de uma visão mais, eu diria, tradicional, uma visão mais ortodoxa dos mecanismos de interpretação, porque se nós olharmos, por exemplo, o direito constitucional, nós temos outros critérios para interpretação, talvez critérios mais avançados. Eu vou dar um exemplo: interpretação conforme a Constituição. Eis um critério avançadíssimo de interpretação. Mas o nosso direito processual penal, no que tange à hermenêutica, que é a ciência da interpretação, é mais tradicional, é mais ortodoxo, é mais, eu diria, histórico. Então, nesse sentido, nós não temos avanços. E, vez ou outra, nós devemos recorrer a outras ciências para poder, eu diria, modernizar os mecanismos de interpretação da lei processual penal. E isso é importante, recorrer a outras ciências, sobretudo quando a nossa ciência se mostra ainda resistente a avançar em termos de hermenêutica, exatamente porque nós adotamos o princípio da linearidade, o princípio interdisciplinar. Então, todas as vezes e em todos os momentos, nós estamos nos comunicando com os demais ramos do direito. Por isso, hoje, os doutrinadores, à unanimidade, orientam que toda interpretação, quanto ao modo
Então, nós estamos numa segunda etapa de interpretação quanto ao modo ou quanto aos meios empregados, ela seja uma interpretação, eu diria, em conformidade e sob a luz da ordem constitucional. Então, todos nós que somos intérpretes da lei processual penal, todos nós que somos estudiosos do direito processual penal, devemos envidar esforços para fazer a leitura da lei processual penal inspirados em princípios, em critérios valorativos constitucionais. É esse o esforço que nós fazemos todos os dias. E é de muita significação, porque a doutrina ainda é conservadora em termos de hermenêutica do direito processual penal. E notamos aqui que a doutrina só nos traz 5 elementos para a interpretação. Quais são esses 5? A interpretação pode ser literal, de acordo com o modo ou o meio empregado. Ela pode ser literal, teleológica, lógica, histórica e sistemática. Então, são 5 os elementos. Esses elementos são elementos que resultam da classificação quanto ao modo ou quanto ao meio empregado. Quanto ao modo e quanto ao meio, eu repito, esta interpretação pode ser literal, pode ser teleológica, pode ser lógica, pode ser histórica e pode também ser uma interpretação sistemática. Nesse sentido, então, nós vamos falar de cada uma delas. Eu estou notando que vocês não estão escrevendo nada, então eu posso dar continuidade, não é? Quem puder, Josi, se estiver assistindo agora, me diga aí se eu posso dar continuidade, porque vocês não estão escrevendo nada e essa ferramenta, para mim, é completamente nova. Então, eu não estou vendo, eu parto do princípio que vocês estão entendendo. Peço que os microfones fiquem ainda fechados. Eu vou dar tempo de que vocês possam fazer, possam fazer as devidas colocações. No final da aula, vocês vão poder perguntar. Mas agora é só para que possamos dar continuidade e colocar a aula de forma mais dinâmica, certo? Para todos nós, porque para mim também isso aqui é completamente diferente. Pronto, ainda bem, está tudo compreensível. É isso que eu gostaria de... Eu também estou um pouco tensa, porque eu nunca fiz isso, mas estou tentando me acalmar para poder o raciocínio fluir. Quanto mais calma eu ficar, embora eu esteja em minha casa, mas, enfim, é um ambiente novo, quanto mais tranquilo eu ficar, mais meu raciocínio vai fluir como vocês estão acostumados. Então tá, vamos dar continuidade. Eu gosto sempre que vocês me deem esse retorno para que eu possa ir adiante. Então eu vou prosseguir com maior firmeza. Bem, quanto ao modo, interpretação literal. O que é uma interpretação literal? Uma interpretação literal é aquela que nós retiramos o significado das expressões, das palavras, o significado imediato, literal das palavras. Bem, essa interpretação se impõe como o primeiro degrau de uma escada. O primeiro degrau, porque se nós não soubermos o significado da palavra, como nós vamos avançar e aprofundar para buscar o sentido da lei? Este exercício seria impossível se nós não conquistarmos primeiro o significado da expressão, em sua literalidade. A literalidade é importante. O que não pode ser feito é nós permanecermos na literalidade, porque isso resultaria numa interpretação pedestre. E nós temos que avançar nos mecanismos de interpretação para complexificar estes mecanismos, para poder associá-los e para poder, é claro, verticalizarmos a interpretação. Senão ficaremos na horizontalidade e numa interpretação que a doutrina denomina de forma, é claro, um pouco pejorativa, uma interpretação pedestre. Então, se faz necessário conhecer o significado da palavra, a semântica, o sentido léxico, e, portanto, é imprescindível nós buscarmos orientação no dicionário. Agora, vocês têm uma ferramenta espetacular,
que é o Google. Você pode buscar o sentido, o significado da palavra que a lei propõe. Porque, até onde nós sabemos, de acordo com as leituras que fazemos, a lei não possui palavras ociosas. Todas as palavras que estão na lei, elas possuem um sentido, um significado, um conceito que é de importância para a compreensão do seu conjunto normativo. Então, é imprescindível, porque sem buscar o significado, nós não vamos conseguir avançar. A parte disso, eu tenho que considerar que o direito é uma ciência que tem um vocabulário diferenciado, um vocabulário específico, um vocabulário equívoco, um vocabulário em que a taxonomia das palavras é de suma importância. No início, a ciência do direito, ela transmite uma certa aridez. Todavia, com o aprofundamento e com o domínio deste vocabulário, que ele é específico, que é uma prerrogativa da nossa ciência, nós podemos chegar a outros patamares mais, eu diria, profundos, patamares mais substanciosos, patamares em que nós vamos aprender a identificar a aplicação de princípios, como, por exemplo, o princípio da igualdade em seu sentido mais profundo, certo? Sim. Como é que eu vejo que vocês estão escrevendo? Aqui. Estamos na chamada gramatical, deve no mesmo? Sim. É interpretação gramatical ou interpretação sistemática. São interpretações equivalentes, têm o mesmo sentido técnico-jurídico. Não faz dizer interpretação literal, como interpretação gramatical, como interpretação sintática. Tem o mesmo conceito, são palavras equipolentes, estão no mesmo polo, têm o mesmo significado. Eu gosto, inclusive, dessa pluralidade de palavras que a doutrina utiliza. É sempre bom dizer ou o significado, a interpretação literal, ou falar em gramatical, ou falar em uma interpretação sintática. É importante essa pluralidade de palavras, muito embora, para nós aqui, elas tenham e recebam o mesmo conceito, o mesmo significado. Mas existe uma outra interpretação, que é a interpretação teleológica. Teleológica. A interpretação teleológica, inclusive, foi adotada para que eu pudesse explicar a vocês, desde o início da aula, que ela deve ser o espírito que anima o intérprete da lei em buscar o significado. Uma interpretação teleológica é aquela em que nós nos animamos a buscar o sentido da lei. O que a lei objetiva? O que a lei visa? O que a lei deve conquistar ao disciplinar o evento, o fato, o acontecimento, a experiência social? Nós sabemos que, inicialmente, a lei processual penal, ela possui uma finalidade imediata. Qual a finalidade imediata da lei processual penal? Aplicar o direito penal. Não é só aplicar a lei penal, mas aplicar o direito penal, porque o direito é maior, muito maior que a lei penal. Então, a finalidade da lei processual penal é tornar concreto, tornar substancioso, tornar denso o direito penal. Não é só a pena, porque talvez o fato reclame não a pena, mas a extinção da punibilidade, a cessação da atividade punitiva do Estado, porque nós sabemos que esse escalonamento está no artigo 107 do Código Penal. O artigo 107 do Código Penal traz todas as causas extintivas de punibilidade, que são causas que fazem cessar a atividade punitiva do Estado. Por exemplo, a prescrição. Então, não é o objetivo imediato, a lei penal, no que tange a pena. O objetivo imediato é aplicar o próprio direito penal. E, é claro, o próprio direito penal pode ser aplicado
no que concerne a dosimetria da pena. Mas nós sabemos também que existe, e nós fomos informados sobre isso, de que o direito processual penal tem uma outra finalidade, qual seja a finalidade mediata, que consiste na pacificação dos costumes sociais. Então, a finalidade do direito processual penal é regular essa pacificação dos conflitos sociais. Depreende-se que os conflitos existem e que o direito processual penal tem por missão maior, eu diria que é uma missão ética, do ponto de vista da Constituição, a pacificação dos costumes sociais. Não apenas no sentido de um apaziguamento dos conflitos sociais, mas no sentido maior, no sentido de que se estabeleça um grau de satisfatividade correlacionado ao direito. O direito precisa chegar nesse grau de satisfação, satisfatividade correlacionada, eu me reporto, ao bem jurídico. Então, tudo isso é o sentido teleológico da lei. No caso aqui, da lei processual penal, que é uma lei diferente da lei penal. A lei processual penal disciplina a atividade dos protagonistas da justiça penal. O juiz, o autor e o réu. O direito processual penal tem esse objetivo, regular. O direito processual penal tem por objetivo disciplinar a atividade desses protagonistas da justiça. Regular de forma solene esta atividade. Sim, porque o ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. Então, dentro dessa perspectiva, a lei processual penal tem buscado coexistir com o direito penal. Na verdade, é uma coexistência, porque sem a lei processual penal, o direito penal não poderia ser aplicado. E sem o direito penal, a lei processual penal seria estéril, seria um vácuo, seria um instrumento com a necessidade permanente de ser preenchido. Então, eu diria que essa coexistência tem de ser necessariamente harmônica, numa perspectiva de interpretação. Bom, esse sentido teleológico é atingido pelo intérprete para buscar uma observação, não buscar a vontade do legislador, e sim buscar a vontade da lei. É diferente? Eu diria que é completamente diferente, porque toda lei, ela é projetada, ela é editada, ela é criada, ela é colocada e proposta no mundo jurídico dentro de parâmetros culturais, econômicos, contingenciais, sociais, políticos, mas uma vez que ela é proposta, ela se liberta do seu criador. Então, ela vai assumir compromissos sociais. É uma lei, portanto, e o intérprete deve muito acuradamente perceber isso, que toda lei, e a lei processual penal, ela vai se emancipar. Ela vai se emancipar do seu órgão competente, quando ela é projetada no mundo jurídico, através do processo legislativo, que culmina com a sua publicação, para que ela seja devidamente cumprida. Então, quando nós buscamos, através do exercício da interpretação, o sentido da lei, nós buscamos a vontade, a voluntas legis, e não a voluntas legislatores, não a vontade do legislador penal. Nós não estamos aqui para buscar a vontade do legislador processual ou penal, ou qualquer que ele seja. Nós estamos aqui para buscar a vontade da lei, que é diferente da vontade do legislador. Então, quando nós escrevemos algo, nós temos um pensamento, mas a escrita, ela se emancipa, e o intérprete pode dar outros encaminhamentos. Eu diria que é necessário adotar outros encaminhamentos, e eu diria até mais, eu diria que isso é plenamente desejável por parte do órgão
jurisdicional, que tem a missão exatamente de cumprir, eu diria, os seus deveres, os seus mistérios constitucionais, porque a atividade de interpretação realizada pelo legislador penal, ela exige e impõe uma visão mais ampla, uma visão mais plural, uma visão mais equânime, e não uma visão técnico-jurídica pura e simplesmente, e uma visão restrita do que poderia ser desejado por aquele legislador em dado momento histórico. Isso aí, é claro, é incompatível com os parâmetros da hermenêutica, da melhor hermenêutica, da ciência da interpretação. Então, nós temos, a partir da interpretação literal ou gramatical ou sintática, e a interpretação teleológica, que acabamos de expor, a interpretação histórica. Quem estuda o direito, sempre ou quase sempre, tem por predileção a disciplina, a história. Nós que somos estudiosos do direito, temos sempre uma predileção por essa disciplina, ou temos uma empatia, ou uma afinidade, ou uma certa facilidade na compreensão. Então, a nossa interpretação histórica é aquela em que o intérprete, com muito cuidado, ele deve investigar o contexto histórico da lei. Isto é importante, porque, através do contexto histórico, podemos observar as grandes vantagens que a lei pode trazer para a sociedade, como também os graves defeitos que podem comprometer a lei processual penal. Então, a partir de dado momento histórico, é que nós podemos avançar nessa pesquisa, que eu diria que tem um viés muito investigativo. Eu, por exemplo, quando leio algum livro de doutrina sobre algum instituto processual, eu gosto de verificar sempre qual o contexto histórico em que aquela lei foi elaborada, para que eu possa compreender a técnica da lei, o sentido teleológico da lei, para que eu possa compreender a sua estrutura e, eu diria, até as suas qualidades, se a lei tem uma qualidade superior, e compreender igualmente os seus defeitos, para que melhor eu possa interpretá-la, estudá-la e advertir, por exemplo, a vocês, quando vocês fizerem também esse estudo. Então, uma visão histórica da lei me permite uma investigação da realidade desta lei. Permite a que eu enxergue a verdade sobre essa lei e possa ajustar uma interpretação mais equânime, mais justa, mais digna, mais ética sobre esta lei. Ao passo que, se eu desconheço a interpretação histórica, e se eu desconheço a história desta lei, eu vou estar desconectada com esta lei. Eu não vou identificar quais as vantagens que ela pode traduzir, qual a sua proposta social, qual o seu sentido, qual a sua melhor técnica, quais os seus defeitos, principalmente os seus vícios. Então, eu não vou poder atingir isso. Poucos livros de doutrina trazem essa parte que eu diria histórica, porque não há um compromisso muito por parte de todos os doutrinadores. É claro que tem doutrinas que têm uma visão mais politizada do processo penal e evidenciam o processo legislativo por detrás da norma, por detrás da lei. E esse processo investigativo, numa perspectiva da sua história, tem por objetivo traduzir a realidade desta lei. E a realidade é sempre importante, porque nós não podemos estudar o direito fora da realidade. Direito é uma ciência de aplicação. Então, ela tem a parte teórica, mas ela deve ser aplicada. E para ser aplicada, eu tenho de vencer técnicas, eu tenho de observar técnicas, eu tenho de colmatar, preencher lacunas, eu tenho também de corrigir, emendar os vícios
as nódoas desta lei processual penal. E eu posso melhor fazer isso se eu tiver uma investigação prévia, preliminar, sobre o momento histórico dessa lei. Que aí eu vou conhecer como ela foi elaborada, a partir qual o sentido, qual foi o clamor por parte da sociedade, por exemplo, então, dirigi-la dentro da melhor maneira possível, para que seja uma lei, finalmente, socialmente propositiva. A par, a interpretação histórica, nós também temos a interpretação lógica. Essa interpretação, ela se combina muito com a interpretação teleológica. Isto porque a interpretação lógica, ela parte de regras de raciocínio. O direito é também e pode ser estudado dentro de uma perspectiva lógica. É também e pode ser estudado dentro de uma perspectiva lógica. Mas não é qualquer lógica. Não é a pura e simples lógica do bom senso. É uma lógica que eu diria mais sofisticada. É uma lógica mais refinada. É uma lógica mais pura que a lógica do bom senso. Eu diria que é também a lógica do bom senso, com degraus acima, por ser uma lógica mais complexa. Então, ela se impõe inicialmente, essa interpretação lógica, a partir de um raciocínio, a partir de uma capacidade de cognição, a partir de uma capacidade de entendimento acerca do instituto, acerca da norma, acerca da lei. Essa capacidade de entendimento, de cognição, de raciocínio, de premissas menores, premissas maiores e conclusão, nós aprendemos dentro da faculdade de Direito. Mas é claro que nós não podemos permanecer no exercício de lógica pura, porque direito é uma realidade. E o direito, por ser realidade, ele é visto como ciência cultural. Que é cultura? É um ato de modificação do homem na Terra. Então, todo ato, todo acontecimento que é humano modifica a estrutura da Terra, a estrutura do planeta, a estrutura das relações, sobretudo as relações jurídicas. Então, por isso, o direito é estudado sob o amparo dessa interpretação lógica. Mas não é apenas uma lógica refinada, pura, um degrau ou vários degraus acima do bom senso. É uma lógica que se impõe dentro de uma realidade cultural. Dentro de uma realidade cultural. Exatamente porque o direito está no mundo cultural. Nosso direito é uma ciência cultural. Então, uma ciência que estabelece para a sociedade profundas modificações, porque fará com que o homem se adeque à realidade social, mas também proponha, dentro dessa adequação, as modificações e transformações necessárias. Então, é sob essa perspectiva de uma ciência lógica. Se nós, na interpretação, permanecermos apenasmente numa visão lógica, nós nos desconectamos da realidade do direito. Completamente. E ficamos, então, dentro de uma ciência muito abstrata, puramente teórica, quando o direito é uma ciência que se impõe e só vive quando ela é efetivamente aplicada ao evento, ao fato, à experiência social, em que ela pode, então, criar, não é? Que ela pode modificar, em que ela pode transformar para, evidentemente, algo melhor, mais digno, para o bem comum. São palavras da lei, não são minhas. Para o bem comum,
para a justiça. A lei tem de atingir a finalidade social. Então, está no Código de Processo Civil, para o bem comum, para a finalidade social, é isso. Se nós ficarmos numa interpretação puramente lógica, métrica, de premissa e de conclusão, nós nos desconectamos completamente da realidade social e perdemos o sentido da nossa ciência, da nossa querida ciência. Como também nós temos uma outra interpretação, que é a interpretação sistemática. Todas as vezes que nós olharmos para o código, seja o Código Penal, seja o Código de Processo Penal, nós vamos enxergar um conjunto de crimes, um conjunto de normas processuais, não é assim? Esta é a visão inicial do estudante de direito. Mais graduados, mais avançados, nós enxergamos não apenas um conjunto, que é a reunião de coisas. Nós enxergamos que ali existe um sistema, não é assim? Mais apurados na ciência, nós damos um passo, um sistema. Um sistema é mais que um conjunto. Um sistema é um conjunto de princípios coordenados de forma lógica. Sistema é isso. É um conjunto principiológico de critérios valorativos coordenados de forma lógica. Nós conhecemos vários princípios do direito processual penal. Na próxima aula, inclusive, nós vamos falar sobre princípios. Princípio da ampla, princípio do contraditório, princípio do juiz natural, são critérios principiológicos. Antes era apenas um conjunto. Agora eu já enxergo um sistema. Eu proponho que enxerguemos mais que um conjunto, mais que um sistema, um degrau a mais, um passo a mais, e nós vamos enxergar uma comunidade. Para alguns, uma sociedade. Uma sociedade ou uma comunidade, eu prefiro a expressão sociedade, embora a comunidade se adeque melhor à explicação. É mais que um conjunto, é muito mais que um sistema. Então, todas as vezes que eu estudar a lei processual penal, eu devo ter a compreensão de que aquela lei processual penal não está isolada, ela não está sozinha, não é uma lei solitária. Todas as vezes que uma lei processual é projetada para a sociedade, ela integra-se em um conjunto, ou melhor, sistema, ou ainda melhor, uma comunidade. Por isso se impõe uma interpretação sistemática, ou uma interpretação em comunidade, que nós, estudiosos do direito processual penal, temos o malveso, ou seja, o mau costume de todas as vezes que olharmos o direito processual penal, nós só olhamos através do Código de Processo Penal, nós só olhamos o artigo. Qual o artigo? Nós ficamos muito preocupados em anotar o artigo. Esta preocupação é uma preocupação legítima, mas é uma preocupação apenas inicial. O artigo não traduz para mim o conjunto, que não traduz o sistema e tampouco a comunidade. Então, todas as vezes que nós estudarmos a lei processual penal, em seu conjunto de artigos, em sua sistemática, em sua grande comunidade, nós temos de ter a preocupação e abdicarmos do mau costume, do malveso, de estudarmos tão somente o artigo, para ultrapassarmos para o capítulo, para entendermos a seção, para conseguir atingir o título. Isto é que é importante, porque então eu vou ter uma visão generalizada, uma visão mais robustecida, e então eu posso compreender de forma mais, eu diria, coesa o direito processual penal, a lei processual penal. Mas nós temos muita preguiça em ler o Código de Processo Penal e ficamos submetidos a um ou outro artigo, sem a visão do conjunto, sem a visão do sistema,
sem a visão da comunidade. Então, aquela leitura que nós vamos atingir para o exame da OAB, a leitura da chamada lei seca, ou a leitura dos códigos, enfim, é a leitura que se impõe, porque é uma leitura sistematizada a respeito. Muitas vezes, nós lemos um artigo, mas mais à frente, em outro capítulo, há um dispositivo que modifica ou altera aquele artigo, ou que o amplia, ou que o restringe. Então, nessa perspectiva, é que nós temos de compreender a interpretação sistemática, que é uma interpretação que se impõe em que, como diz aqui o autor, se reportando a Norberto Bobbio, as normas jurídicas nunca existem isoladamente ou solitariamente, mas elas ingressam no ordenamento dentro de uma relação particular entre elas mesmas. Então, cabe a nós, intérpretes, reconhecermos isso. Esta, meus caros, foi a interpretação quanto ao modo e quanto aos meios empregados. Eu vou, então, colocar quanto ao resultado, e quando vocês quiserem uma pausa, eu levaria até as 4. E essa meia hora ficaria para algum tipo de pergunta que alguém fizesse. Mas aí vocês podem sugerir aqui melhor o horário da aula. Até porque na próxima aula nós vamos começar às 8 horas, 8h30, que será na próxima segunda. Aí nós vamos começar no horário normal da nossa aula, porque hoje eu realmente tive que pedir ajuda aí do amigo, de Márcio, para poder entrar nesse sistema aí, para mim, completamente inusitado. Mas eu posso aqui colocar quanto ao resultado, avançarmos até 4 horas. Chegar próximo de 4 horas, eu posso abrir para vocês fazerem as perguntas e as intervenções que vocês acharem necessárias. Eu daria essa sugestão, sempre esperando que a gente fique em harmonia aqui, para atingir todos nós o nosso principal objetivo aqui, que é o aprendizado, entendeu? Eu conto com vocês para isso, inclusive. Então, sempre me dê notícia da dinâmica da aula, certo? Porque aqui é uma aula basicamente experimental. Depois eu vou estar mais familiarizada com o sistema e nós poderemos avançar ainda mais. Então, seguindo no nosso conteúdo programático, quanto ao resultado. Quanto ao resultado, a interpretação pode ser de 3 formas: declarativa, extensiva e progressiva. É uma outra espécie de interpretação, é uma outra classificação de interpretação que o intérprete, que é o órgão jurisdicional, também deve utilizar para melhor compreensão da estrutura da norma. Essa interpretação, ela se impõe porque a lei, ou melhor dizendo aqui, o texto da lei pode declarar o que efetivamente desejou externar. Há uma exata correspondência entre o texto da lei e o que efetivamente se desejou externar. Essa correspondência nós podemos atingir com a leitura da lei no aspecto da sua literalidade, no aspecto da sua semântica. Então, ao ler o texto de lei e compreender o significado daquelas palavras, eu vou poder, a partir disso, identificar se há uma correspondência bionívoca, se há uma correlação, se há uma relação entre o texto da lei, em sua literalidade, em sua semântica, em sua sintática, e o que efetivamente se desejou com aquele texto. É claro que, para que eu chegue à conclusão que basta, para mim, uma interpretação meramente declarativa, passa necessariamente por um grau de intuição do intérprete. Eu diria que, sim, as leis, as normas, os textos normativos, quase sempre espelham o desejo que ali se externa. Mas eu diria que isso pode também levar, ou gerar, ou ensejar equívocos, porque nós não podemos ficar satisfeitos com essa linha de que
não existe palavras ociosas na lei, e que a lei processual penal ela foi concebida dentro de uma perspectiva dogmática, dentro de um critério científico, dentro de um critério epistemológico. Não é isso. Nós não podemos nos satisfazer com isso. Devemos, então, sempre ficar um pouco desconfiados, inicialmente, se o que o texto de lei expressa se correlaciona com o que efetivamente é o desejo da lei. Então, me parece que, por melhor seja o método empregado na interpretação, uma particularidade do método sempre será a dúvida. Então, é a dúvida e não a certeza que vai gerir, que vai gerenciar todo esse processo de interpretação e de conhecimento da lei. Então, voltamos a uma premissa que eu diria que é uma premissa construída historicamente pela ciência, qual seja a particularidade do método, qualquer que seja ele, sempre será a dúvida, sempre será o levantamento da hipótese. E é isso mesmo que garante a perpetuidade da ciência. É a criação de hipóteses. Então, eu diria que esta classificação de uma interpretação declarativa, ela poderia ser presumida em todas as leis. Todas as leis, de forma inicial, de forma que essa premissa é uma sugestão, deve o texto normativo corresponder ao desejo da lei. Então, seria uma premissa para os nossos estudos, mas é apenas uma premissa, não é uma verdade, não é, eu diria mais que isso, não é uma realidade por parte das nossas leis. Então, nós devemos sempre ser estimulados a verificar concretamente se essa correlação ela se traduz dentro de uma realidade histórica, dentro de uma realidade existencial, dentro de uma realidade de experiência da própria lei no mundo. Quanto à interpretação restritiva, quando a norma diz mais do que deveria dizer. Há mais casos de interpretação restritiva quando a norma diz mais do que ela deveria dizer, e o intérprete, então, deve fazer o corte necessário. Isso é muito mais, eu observo como exemplo, na esfera do direito penal, sobretudo em alguns crimes. Aqui na esfera do direito processual penal, não observo. Tanto é assim que o doutrinador aqui não exemplificou, justamente porque é algo incomum. Mas se o intérprete encontrar esta situação, deverá fazer essa interpretação restritiva, ou seja, dar o devido corte, dar a devida limitação, dar a devida aferição, ou seja, fazer sempre essa terraplanagem, fazer sempre essa restrição e essa limpeza de arestas. Isso o juiz, me parece, o órgão jurisdicional, faz de forma recorrente na atividade jurisdicional para poder adequar a lei às necessidades, às particularidades, aos eventos do caso concreto, que não são geralmente iguais. Então, na verdade, essa classificação se traduz muito mais num comando, numa orientação, numa diretriz de interpretação. Como também nós temos aqui a interpretação extensiva, quando o texto da lei fica aquém do que realmente se desejava, ou seja, o texto escrito é e ele não se traduz ou não alcança o que se efetivamente se deseja. Não se traduz, não alcança o que efetivamente se deseja. Então, eu vejo, inclusive, essa classificação restritiva e extensiva muito mais como diretrizes
para que o intérprete, que é o órgão jurisdicional, acomode a lei às necessidades, às particularidades, às eventualidades do caso concreto. Ele pode e deve fazê-lo, desde que ele obedeça a certos parâmetros, porque a escusa sob a desculpa ou a justificativa de aplicar a lei ao caso concreto, o que exige um grau de interpretação, ele não pode elaborar uma terceira lei, porque ele não tem, ele não atrai, ele não reúne competência para tal. Então, é claro que nós estamos aqui no campo das devidas ponderações, no campo do balizamento, ou seja, eu posso realizar uma interpretação restritiva, qual seja uma interpretação. Agora, aqui tem alguém desconhecido querendo entrar. Eu permito a entrada? Eu não sei, gente. Me respondam aí se eu permito a entrada. Tem, assim, desconhecido. É porque eu não sei essa ferramenta. Quando é desconhecido, autoriza? Eu não sei. Porque não está na turma. Vocês conseguem responder aí? Então, eu vou responder. E como faz para poder tirar se a pessoa está sendo, eu diria, inadequada ou inoportuna? Eu não sei essa ferramenta. Então, eu vou, se ela chamar mais uma vez aqui, eu vou permitir a entrada. Depois vocês sugerem aí. Pois só pede licença para entrar quem souber o link, né? Tudo bem, eu vou deixar. Bom, então, nesse sentido, é que nós temos essas interpretações. Então, o juiz tem de ter muito cuidado, porque, na verdade, isso aqui é uma cláusula aberta, uma cláusula denominada geral de interpretação. Então, eu posso reconhecer que esta lei ou este texto normativo consiste numa correspondência com o que se desejou externar pela própria lei, mas eu posso reconhecer também a necessidade de acrescentar, ou seja, de esticar a lei dentro de uma interpretação extensiva ou de reduzi-la dentro de uma interpretação restritiva. Isto é feito, inclusive, na esfera constitucional. Quando a lei disse mais do que devia, então os juízes podem fazer essa repartição na esfera constitucional. O Supremo Tribunal Federal faz com muita profundidade esta interpretação quanto ao resultado, mas exige-se e impõe o cuidado de que esta interpretação não nos leve, não nos conduza a um caminho perigoso, qual seja, ao fundamento de realizar uma interpretação declarativa, perdão, uma interpretação restritiva ou extensiva, desejarmos nos igualar ao legislador, criando uma terceira lei. Isto, nós sabemos, é inadmissível dentro do ordenamento, tendo-se em vista o princípio da separação entre os poderes, não é? O princípio da separação e do sistema de balizamento, check and balances, que é um sistema que é estabelecido entre esses poderes e que um poder não pode ultrapassar o outro poder ou não pode, eu diria, se atrever a ser um outro poder. Então, nós temos esses poderes balizados dentro de um sistema de competência. E avançando, porque nós temos que avançar, uma vez que a semana passada nós não tivemos aula, eu gostaria que vocês, acabado esse tópico sobre interpretação, anotassem sobre a lei processual penal no tempo e a lei processual penal no espaço. Porque na próxima aula nós vamos falar só sobre princípios processuais. Porque depois de princípios nós vamos falar sobre inquérito. Sobre o quê? A interpretação o quê? Eu não vi o que você escreveu. Interpretação. Deixa eu ver aqui. Sobre a interpretação progressiva. Como assim?
Ah, sim, 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 tudo bem, já vi aqui, faltou aqui. Interpretação progressiva. O autor que sugere, geralmente os autores só abordam as três: declarativa, restritiva e extensiva. Mas há autores como esse aqui que aborda a interpretação progressiva. Eu posso falar sobre ela também. Ele diz aqui: como todos sabem, o direito é dinâmico e os fenômenos sociais não são instantes, exigindo do intérprete o esmero na atualização dos diplomas, pois a realidade o impõe, dando efetividade à norma não trabalhada ou não modernizada pelo legislador. Olha, isto acontece muito, essa interpretação progressiva, ela pode acontecer, e geralmente ela acontece, porque o nosso código, tanto penal como o código de processo penal, é datado de 1940. Então, as normas processuais e as normas penais foram escritas dentro de uma semântica, com palavras e com significados numa perspectiva da década de 40. Então, o nosso código, com o uso das palavras, é um código que se traduz num perfil mais policialesco, portanto, num perfil distante da Constituição de 88. Então, todas as vezes que nós encontrarmos uma palavra que não se adeque ao seu significado moderno, nós podemos fazer essa atualização com base numa interpretação progressiva. Numa interpretação progressiva, que é uma interpretação ascensional. É uma interpretação para ascender, para ir mais adiante. Ou seja, é uma interpretação em que nós podemos tornar o Código de Processo Penal contemporâneo com a modernidade, contemporâneo com a dinâmica moderna. Porque no Código de Processo Penal nós temos as leis dentro de palavras, dentro de institutos já muito, eu diria, anacrônicos, ou seja, envelhecidos. Então, uma interpretação progressiva pode ser feita para modernizar o significado das palavras, ou seja, para que essas palavras possam assumir uma feição, eu diria, mais dinâmica, mais plural, mais justa, mais equânime, mais pacificadora, uma feição muito mais harmônica com as necessidades atuais. Isso acontece no Código de Processo Penal. Eu diria que o Código de Processo Penal se moderniza mais rapidamente que o Código Penal, porque o Código de Processo Penal, a interpretação ela é mais, eu diria, intensa, porque não há o perigo de nós nos depararmos com uma norma penal, por causa do princípio da legalidade na esfera penal e da impossibilidade de nós usarmos a analogia. Então, na esfera processual penal, isso é mais fácil de acontecer. A interpretação progressiva, em que há a modernização dos termos, das expressões, do sentido da lei. E este perigo nós não corremos de esbarrar, por exemplo, na legalidade, de esbarrar nas formas de punibilidade, porque a norma processual, ela por si só, ela é neutra. Então, ela não é uma norma de trato punitivo, não é para sancionar, não é para censurar, não é para punir, não é para repreender, é só para disciplinar uma relação jurídica, é para disciplinar o processo, para disciplinar a atuação dos protagonistas da justiça penal. Então, essa interpretação dinâmica, progressiva, é muito mais usual, porque nós não temos barreira na esfera processual penal, como temos na esfera penal, porque lá na esfera penal, uma interpretação progressiva teria de ser extremamente cuidadosa, para que nós não recaíssemos em analogias, para que nós não violássemos o princípio da legalidade,
para que nós não ultrapassássemos a barreira da lei e criássemos casos de punibilidade. Perdeu a conexão aqui, foi a internet, né? Pronto, vamos voltar aqui. Estão entendendo tudo direitinho? Tá tudo certo? Depois vocês vão abrir o microfone para poder perguntar aí à vontade, tá bom? A gente dá esse tempinho aí para vocês perguntarem, fiquem tranquilos. Só vou avançar mais um pouquinho, até chegar próximo de 4 horas, tá bem? E aí, na segunda-feira, a gente começa mais cedo, para a gente ficar sempre juntos, sempre conectados, tirando as dúvidas de vocês. Tudo bem? Vamos passar para outro tópico. Lei processual penal no tempo. Vamos lá. Nós aprendemos desde sempre, vou dar aula de analogia, mas não hoje, só vou avançar um pouquinho aqui mais, para não perder. Vou falar sobre analogia. Depois eu dou um intervalo e falo de analogia. Pode ser na próxima aula, antes de começar princípios. Mas aqui eu vou fechar esse assunto. Nós aprendemos que existe uma regra jurídica, que é um princípio, em latim, é do civil law, do direito romano. Esse princípio se traduz da seguinte forma. Tempus, vocês já aprenderam isso desde Pena 1. Tempus regit actum. É um princípio, vou colocar aqui, não sei se vocês estão enxergando. Acho que não, né? Pela claridade. Tempus, acho que não. Tempus regit actum. Mas se escreve como se fala. Tempus regit actum. A lei do tempo disciplina o fato. Tempus regit actum. A lei do tempo disciplina o fato. Muito bem, Josiana. Sempre estilosa, com categoria ainda. Não sei nem escrever aqui. Tempus regit actum. A lei do tempo disciplina o fato. Este é um princípio de direito penal. E eu diria mesmo que este é um princípio do direito. Este é um princípio do direito, para todos os ramos do direito. Tempus regit actum. A lei do tempo disciplina o fato. Mas, evidentemente, que a parte esse princípio para o direito penal, e é um princípio para todos os ramos do direito, o direito processual penal, este ramo do direito, possui uma particularidade. Sim, a lei do tempo sempre vai disciplinar o fato, até porque todos nós sabemos que as leis são criadas para disciplinar fatos, eventos, experiências, a partir da sua vigência. Todas as leis são criadas para disciplinar fatos a partir da sua vigência, até o momento de sua revogação. Todas as leis são criadas dentro dessa perspectiva, disciplinar fatos, acontecimentos, experiências, a partir da sua vigência até o momento da sua revogação. Vigência significa capacidade de incidir. Vigência significa capacidade de produzir efeitos. Então, todas as leis são criadas para isso. Mas nós sabemos também que no direito penal existem leis que podem retroagir. No direito penal existem leis que podem retroagir. Quando essas leis beneficiam o réu. Compreende-se réu, indiciado, processado, sentenciado, aquele que está cumprindo pena. Porque quando a lei é benéfica, na esfera penal, na esfera do direito material, não há limitação, não há restrição para que a lei possa alcançar a pessoa e, de qualquer sorte, beneficiá-la. Todos os princípios em direito penal é em favor do réu. É para beneficiar o réu, não há exceção. Todos os princípios em direito penal. Por isso, a lei penal pode ser, como é, retroativa. Eis que se apresenta retroatividade benéfica.
artigo 5º da Constituição de 88, que representa para todos nós, sabemos, um direito de cunho fundamental. Como também, em direito penal, existem leis, embora essas leis sejam isoladas, sejam leis excepcionais, existem leis que têm a característica da ultraatividade. Ultraatividade. Não existe a retroatividade, atividade anterior à sua vigência, há também a ultraatividade, uma atividade posterior à sua revogação. É incomum, mas existe. Em esfera de direito penal, a atividade de uma lei posteriormente à revogação. Vamos imaginar, Deus livre e guarde, que o Congresso Nacional estabeleça uma lei penal para quem desobedecer o toque de recolher. Vamos imaginar. Estabeleça pena, sanção penal para não observância do toque de recolher. O Congresso Nacional, um Estado, uma unidade da Federação poderia criar essa lei? Sim, poderia. Porque nós sabemos que a lei penal é privativa da União, mas é possível que o Estado possa disciplinar uma lei penal em caráter excepcional para atender a uma particularidade regional. E a particularidade, nesse Estado, desta federação, é estabelecer o toque de recolher. Porém, esta lei penal estabelece uma pena de 1 a 5 anos para desobediência ou não observância do toque de recolher. Nesse caso, vamos imaginar que alguém não observe o toque de recolher e cometa o crime estabelecido por uma unidade da federação. Esta pessoa seria processada. Mas vamos imaginar que o toque de recolher, esta lei, seja revogada. É possível, quando nós acabarmos com essa contingência que estamos atravessando. Então, o toque de recolher, esta lei é revogada. Ainda assim, esta pessoa que desobedeceu ou não observou a lei, à época da sua vigência, deverá ser processada. Deverá ser processada criminalmente. Por quê? Porque se cuida de uma lei ultraativa, uma atividade posterior à sua revogação. A lei pode ser retroativa, atividade anterior à vigência, somente as leis benéficas, estamos na esfera penal, é um direito fundamental, mas existe também a hipótese de lei ultraativa. O que é uma lei ultraativa? Uma lei que provoque efeitos mesmo após a sua revogação. Porém, atenção, para atos praticados durante a sua vigência. Eu desobedeci o toque de recolher. A lei foi revogada, mas eu vou continuar respondendo ao meu processo criminal, pese a revogação da lei, porque se trata de uma lei excepcional. E toda a lei penal excepcional é uma lei ultraativa. Artigo 3º do Código Penal. Este raciocínio que nós acabamos de estabelecer se aplica ao direito penal. Mas em direito processual penal, eu já disse por várias vezes aqui, a lei processual penal ela é neutra. Ela não tem elementos de punibilidade. Ela não traz elementos para censurar criminalmente o comportamento do autor do crime, porque isto é uma incumbência do direito penal. A lei processual ela existe apenas para disciplinar a atividade daqueles que exercem o protagonismo dentro da justiça penal. Em sendo assim, por a lei processual penal guardar essa neutralidade, ela é uma lei que deve ser aplicada imediatamente. A lei processual penal, ela não existe com o objetivo de beneficiar ou prejudicar o autor do crime. A lei processual, ela guarda em si uma neutralidade e só deve ser, e é aplicada para disciplinar a atividade dos protagonistas da justiça penal, daqueles que protagonizam e que são, portanto, aquelas figuras principais do processo penal.
Nós adotamos, portanto, de acordo com o artigo 2º do Código de Processo Penal, artigo 2º do Código de Processo Penal, o preceito que determina que a lei processual penal, uma vez sua vigência, o advento da sua vigência, deva ser aplicada imediatamente. Artigo 2º do Código de Processo Penal. A lei processual penal aplica-se imediatamente, sem prejuízo dos atos processuais praticados anteriormente. Ou seja, todos os atos processuais praticados antes do advento desta lei, devem ser, portanto, garantidos, devem ser, portanto, assegurados. Então, a lei processual penal começa, por exemplo, hoje. Os atos praticados ontem estão garantidos. Eles não vão ser modificados pelo advento dessa nova lei processual penal. Porque um dos princípios, inclusive, do princípio maior, que é o da segurança jurídica, é exatamente reconhecer e elevar a integridade do ato jurídico perfeito. O ato processual praticado ontem estava de acordo com o comando processual. Então, este ato é presumivelmente íntegro, é presumivelmente perfeito, tendo-se em vista esse grau de perfeição e de integridade, ele deve ser assegurado, ele deve ser mantido. Eu não tenho por que repeti-lo ante o advento de uma nova lei processual. Então, ontem foi realizado um interrogatório judicial, ou um interrogatório, melhor dizer, porque o interrogatório, a rigor, só pode ser feito pelo juiz. Ontem. E hoje, eis que surge uma lei nova definindo parâmetros novos para o interrogatório. Eu tenho de repetir? Bom, a rigor, não. Eu não teria de repetir, porque o ato realizado ontem, que foi um interrogatório pelo órgão jurisdicional, foi um ato processual, que é uma espécie de ato jurídico e que respeitou os ditames daquela lei processual, então, vigente. Conclusão, torna-se um ato jurídico perfeito, íntegro. Mas, se eu observo que esta lei nova traduz-se em parâmetros que possam beneficiar de qualquer sorte o réu, eu posso repetir o interrogatório? Eu diria devo. Ficará a pergunta, mas professora, a senhora não disse que a lei processual, ela é, eu diria, ela não beneficia nem prejudica. Como eu disse, a palavra que agora está me fugindo, é uma lei neutra, Sim, eu disse, mas cuidado. Há leis processuais penais que têm a aparência de processo, mas que podem ter como substância algo referente ao direito material, algo referente a necessidades prementes de ampla defesa. Então, por exemplo, é o ato de interrogatório. O ato de interrogatório, ou a lei que disciplina o interrogatório do réu, é uma lei processual? Eu não tenho dúvida que é uma lei processual. Está no Código de Processo Penal. A rigor, se eu interroguei ontem e surge uma lei nova hoje, eu não tenho de repetir o interrogatório. Por quê? Porque o ato ontem foi juridicamente perfeito. E a lei processual é uma lei neutra. Ela não prejudica, ela não beneficia. Mas o que eu estou dizendo a vocês é para que vocês tenham uma visão, um certo cuidado, eu diria mesmo um certo grau de acuidade por parte da necessidade de interpretação, porque existem leis, eu diria, processuais, que têm a aparência de processo, mas que, em sua natureza, elas têm um objeto de defesa, um objeto que deve ser utilizado em favor do réu. Eu dei um exemplo aqui, do interrogatório.
Eu não vejo um ato maior que esse. O ato do interrogatório no processo simboliza, ele é ambivalente. Por quê? Parte, eu tenho certeza que ele é meio de prova, mas parte, eu acredito que ele seja piamente um meio de defesa. Então, eu estou chamando apenas para que vocês tenham esse cuidado, essa, eu diria, essa cuidade intelectual de perceber que as leis, porque elas estão topograficamente localizadas no Código de Processo Penal, elas são, em sua performance, em seu estilo, em sua natureza mais íntima de processo. Não. Aparentemente se traduz dessa forma, mas o cuidado na interpretação é esse, porque ela pode ser uma lei que travestida com aparência de lei processual, mas na sua intimidade é de direito material. Se fosse uma lei processual que eu denominasse como pura, uma lei processual pura, que é em sua maioria neutra, não é preciso repetir o ato. O ato praticado ontem, ele está assegurado, ele está guardado, ele está íntegro. Todavia, a partir de hoje, todos os interrogatórios deverão ser realizados em conformidade com a nova lei processual penal. Mas todos os interrogatórios que nós já realizamos dos processos criminais são íntegros e não precisam, a princípio, serem repetidos, reiterados. Por quê? Porque a lei processual penal é a sua premissa, ela é aparentemente neutra, aparentemente, eu diria, sem o objetivo de prejudicar ou de beneficiar o réu. Então, toda a lei processual penal, ela deve ser aplicada de forma imediata. A sua regência é daqui em diante. Ela não é retroativa, porque, anotem aí, por favor, o nosso Código de Processo Penal, a nossa doutrina com o Código de Processo Penal, adota o sistema de isolamento dos atos processuais penais. Vou repetir. O nosso Código de Processo Penal, a nossa doutrina especializada adota, no que concerne a lei processual penal e sua aplicação, no que concerne a sua aplicação, o sistema é um sistema de isolamento dos atos processuais penais. Sistema de isolamento dos atos processuais penais. Está entendido até aqui? Algum grau de dificuldade? Coloquem aí para eu poder ver alguma coisa aí, vocês vivos. Algum grau de dificuldade até aqui? Nós falamos sobre interpretação, toda a interpretação, e falamos também sobre a lei processual penal no tempo. Acredito que, pronto, está tudo tranquilo, acredito que vocês não tenham um grau de dificuldade. Como essa é a primeira aula, eu vou deixar, Josi, queria que você anotasse aí 2 assuntos para a próxima aula. Lei processual penal no espaço, e princípios. Como aí eu já tenho mais a mecânica disso aqui, eu vou incrementar bem a aula, mas eu vou fazer isso na próxima aula, vou dar aquela calibrada que eu sei fazer na próxima aula. Mas nessa aqui, até porque para eu poder interagir é mais difícil, então eu vou deixar aqui para também não cansar vocês, minha voz, para também não cansar minha voz, a gente não se cansar, na verdade o objetivo é esse, e a gente poder conversar mais livremente sobre o processo, fazer os aprofundamentos que são necessários. Então, para nós não cansarmos hoje, e como é a primeira vez, eu gostaria de fazê-lo nas próximas aulas, fazer os devidos aprofundamentos. Então, já anotou. Eu vou falar sobre esses assuntos, lei processual penal no espaço, e princípios e analogia na próxima aula, na segunda-feira, que nós vamos começar a aula, 8 horas, é claro, se vocês estiverem presentes, porque eu não vou estar aqui sozinha, com certeza. 8h20, né? Eu falei 8h20, fica melhor para vocês? Um beijo. Um beijão para vocês. Eu tô com saudade. Muita saudade. Tá bom, então. Beijão. Tchauzinho.